ser enganado. Quem de vocês já foi enganado? Quem de vocês já sentiu-se enganado? Ou, como diz o ditado, comprou o gato por lebre. Essa é uma expressão que se aplica a situações em que alguém é iludido, recebendo uma coisa diferente ou pior do que foi prometido, seja em compras, negócios ou até nos relacionamentos. Acredito que, de alguma forma, todos nós já passamos por isso, ou pelo menos já nos sentimos enganados em algum momento da nossa vida. E quando nós somos enganados, quando nós caímos num golpe, quando nós somos traídos na confiança, é muito natural a gente sentir tristeza, frustração, raiva e até mesmo indignação. Meus queridos, de fato nós estamos vivendo tempos complicados, tempos perigosos. Golpes, mentiras, fake news estão em toda parte. Às vezes basta um clique, um descuido, uma confiança mal colocada e caímos. Entramos mesmo sem querer. Mas existe um engano que é o pior de todos. O pior engano não é aquele que atinge o bolso, não é aquele que atinge os negócios ou os nossos relacionamentos, mas é o engano que atinge a nossa vida espiritual. E foi sobre esse tipo de engano que Jesus alertou, dizendo: cuidado para que ninguém vos engane. Como nós lemos no Evangelho, Jesus estava com os discípulos e eles estavam diante do templo de Jerusalém. E ali então os discípulos estavam olhando, admirados para o templo de Jerusalém. Eles olhavam para aquilo e apreciavam tudo aquilo. Eles estavam admirados com os adornos do templo. E foi quando então os discípulos ali estavam admirando o templo de Jerusalém, Jesus então chegou diante deles e disse que nada destas coisas ficaria de pé, que nada, que ninguém ficaria para a semente. E diante disso então surgiu a pergunta: quando isso vai acontecer? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Assim, começa a conversa de Jesus com os discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Mas olha que coisa interessante. A primeira advertência que Jesus faz não é sobre as guerras, não é sobre a fome ou sobre os terremotos, mas foi sobre o engano. Jesus então está mostrando primeiramente para nós, como ele mostrou para os discípulos, para nós não ficarmos apegados às coisas deste mundo. E também nós ficarmos atentos, pois o perigo do engano espiritual é algo real e constante. Pois esse tipo de engano, esse engano espiritual, ele imita a verdade, ele fala com doçura. Esse engano espiritual promete felicidade e até usa a linguagem da fé. E é por isso que Jesus também disse: cuidado com aqueles que virão em meu nome dizendo sou eu. E Jesus também disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 11. Em resumo, a frase de Jesus então é um alerta
para que as pessoas, para que nós não confiemos cegamente nas aparências, mas antes observemos as ações, os frutos, ou seja, o comportamento, os resultados do indivíduo, para discernir seu verdadeiro caráter. Meus queridos, nem todo cordeiro é inocente. Cuidado com os lobos disfarçados. Jesus disse: não os sigais. E lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição, ele descreve as características das pessoas nos últimos dias. Olha só, nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E ele conclui dizendo: foge também destes. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, o inimigo, gente, o diabo, ele não aparece com chifres. Ele não é aquele bicho feio que às vezes se desenha, mas ele se apresenta com aparência de bondade, com palavras que parecem corretas, com palavras agradáveis, mas que sutilmente vão desviando as pessoas do propósito de Deus. E se nós não estivermos firmados no ensino que nós recebemos, se nós não estivermos firmados na palavra, nós podemos facilmente confundir aquela palavra gostosa e agradável com a verdade. Portanto, nem tudo que é bonito, nem tudo que é gostoso vem de Deus. É preciso cuidado com as armadilhas gostosas, com as armadilhas atraentes do inimigo. Cuidado, o que é bom e gostoso agora, no final, pode levar para a condenação. Para nós então não sermos enganados, Jesus ele nos deu uma bússola. E a bússola que Deus nos deixou para nos dar direção à verdade é a sua palavra. Ele mesmo afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, como um perito em dinheiro falso, esse perito, ele não estuda as notas falsificadas, mas esse perito estuda as verdadeiras. Assim nós também precisamos conhecer profundamente a verdade da palavra de Deus, para saber identificar, discernir o que é falso. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro também nos motiva dizendo: continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje, esse engano espiritual se apresenta com rostos modernos. As redes sociais estão cheias de profetas de ocasiões, mestres, coaches, que falam aquilo que agrada aos ouvidos, mas que não transforma o coração. E Jesus continua dizendo hoje: cuidado, para que ninguém engane vocês. E meus queridos, o engano espiritual começa em nossa vida quando nós deixamos de ouvir a voz do bom pastor Jesus.
O engano espiritual começa quando nós trocamos a voz do bom pastor Jesus pelas vozes do mundo. Quando nós trocamos a oração pela prece. Quando nós trocamos a palavra de Deus pelo nosso achismo. A fé pela aparência. Aliás, a aparência não livra ninguém da condenação, gente. Escreveu Jó: nascido sem nada e sem nada vão morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. A boa notícia para nós, que o nosso Deus não engana. Deus não ilude. Deus não brinca com os sentimentos, Deus não brinca com as emoções. O Espírito Santo nos guia e nos guarda na verdade por meio da palavra. É Ele que revela aquilo que está oculto, ilumina o que está encoberto e nos livra das armadilhas do inimigo. Jesus, Ele prometeu: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. Então, meus queridos, se nós não queremos ser enganados espiritualmente, se nós queremos crescer espiritualmente e sermos protegidos do engano espiritual, nós precisamos ler, nós precisamos estudar mais a palavra de Deus, nós precisamos orar mais. Como escreveu o apóstolo Paulo, nós precisamos orar para que a palavra se propague. Além disso, nós precisamos também ter e manter comunhão com os irmãos e nos mantermos unidos, firmes na fé verdadeira. E isso então nos lembra que a palavra de Deus, ela precisa ser guardada. Ela precisa ser guardada em nosso coração e não guardada numa gaveta ou usada para enfeitar uma estante. Meus queridos, Bíblia aberta não é amuleto. Bíblia aberta não é amuleto de proteção. A Bíblia não é um objeto mágico, mas sim um guia para a vida, cujo poder vem do ato de lê-la, de estudá-la, de compreendê-la, de vivê-la, e não apenas de deixá-la aberta ou simplesmente para decorar a casa. A proteção verdadeira não está num objeto, mas na fé em Jesus Cristo, na confiança e na obediência a Deus. Como nós lemos na epístola, o apóstolo Paulo conhecia, ele sabia quem eram as pessoas infiéis. Ele mesmo falou que nem todos têm a mesma fé. E aí ele escreveu para os Tessalonicenses, que era uma igreja jovem, e essa igreja estava sendo perseguida. E o apóstolo Paulo escreveu para eles justamente para lembrá-los que o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Se nós olharmos para o versículo anterior, o apóstolo Paulo vai falar das pessoas sem fé. E essas pessoas sem fé estavam causando bagunça. Estavam fazendo bagunça naquela igreja. Elas estavam causando oposição, elas estavam causando perseguição dentro da igreja. Mas aí o apóstolo Paulo, para acalmar aquela congregação, escreve: mas o Senhor é fiel. Em outras palavras, meus queridos, quando as pessoas falham, quando o sistema falha, Deus é e permanece fiel, porque Deus não engana. Uma das coisas que está ficando cada vez mais rara entre as pessoas, sabe o que é? É a confiança. Infelizmente, a confiança está sendo cada vez mais rara entre as pessoas. Promessas são quebradas, alianças se desfazem, mas em meio a esse mundo estável, onde relacionamentos estão cada vez mais líquidos e descartáveis, há uma verdade inabalável: Deus é fiel. Ele não engana. Mesmo que o mundo, o diabo, tente nos enganar, Deus permanece no controle. Meus queridos, Deus não muda de humor, nem de propósito.
Ele não promete e depois, nossa, o que eu fiz? Deus promete e cumpre. Deus promete e depois não se arrepende. E nós lemos lá em Tiago 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí escreveu o apóstolo Paulo: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Portanto, confiar em Deus é quando a fé sai da teoria e entra na prática. Confiar é descansar em Deus mesmo quando os planos parecem dar errado. É esperar com paciência, mesmo quando o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso, a fidelidade de Deus é o que nos mantém firme e perseverante quando tudo parece ao nosso redor desmoronado. E a fidelidade de Deus se manifesta de forma prática, porque Ele não apenas nos ajuda, Ele nos torna mais fortes nas provações. Nós somos lembrados que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Deus sabe quando nós estamos cansados. Deus sabe quando nós estamos desanimados. Deus sabe quando nós estamos sobrecarregados. Por isso que Ele convida: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele dá a força espiritual para nós continuarmos. Pois como escreveu o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós lembramos que foi aquele cara que enfrentou perseguições, prisões, fome, rejeição, mas ele continuava de pé. Era um cara que podia ter motivos suficientes para chutar o pau da barraca, como se diz, mas ele continuou, porque ele continuava sendo amparado pela graça de Deus. O mesmo Deus que o fortaleceu é o mesmo que fortalece hoje e sustenta cada um de nós. Deus não promete a ausência de problemas, nem a ausência de dificuldades. O que Deus promete é a sua presença e o cuidado no meio deles. Ele nos protege com o seu amor. Jesus orou: não peço que o tirais do mundo, mas que os guarde do mal. Meus queridos, quando as dificuldades nos cercam e não vemos saída, nós podemos clamar para Deus e Ele nos levará em segurança. Ele nos conduzirá em segurança, porque Deus é a nossa proteção. No meio de todas as nossas lutas e dificuldades, Deus está conosco. Deus não engana, por isso Ele prometeu estar conosco. Deus protege quem Ele ama. Deus cuida das nossas vidas. Deus cuida das nossas almas. Aquele que entrega então a sua vida a Deus não precisa ter medo, porque Deus vai à frente, abrindo os caminhos, providenciando aquilo que é necessário. A nossa proteção não depende da nossa força, do nosso poder, depende totalmente de Deus. E Ele dá então sabedoria e capacidade para nós enfrentarmos todas e qualquer situação, e assim nos protege do maligno. Talvez hoje a gente está aqui e a gente está aqui se sentindo fraco. Quem sabe a gente está desanimado. Talvez nós estejamos enfrentando tentações, batalhas, dúvida e medo. Mas Deus é fiel. Deus guarda o nosso coração, está no pau da barraca, como se diz. Mas Ele continuou, porque Ele continuava sendo amparado pela graça de Deus. O mesmo Deus que o fortaleceu é o mesmo que fortalece hoje e sustenta cada um de nós. Deus não promete a ausência de problemas, nem a ausência de dificuldades. O que Deus promete é a sua presença e o cuidado no meio deles. Ele nos protege com o seu amor. Jesus orou:
Não peço que o tirais do mundo, mas que os guarde do mal. Meus queridos, quando as dificuldades nos cercam e não vemos saída, nós podemos clamar para Deus e Ele nos levará em segurança. Ele nos conduzirá em segurança, porque Deus é a nossa proteção. No meio de todas as nossas lutas e dificuldades, Deus está conosco. Deus não engana, por isso Ele prometeu estar conosco. Deus protege quem Ele ama. Deus cuida das nossas vidas. Deus cuida das nossas almas. Aquele que entrega então a sua vida a Deus não precisa ter medo, porque Deus vai à frente, abrindo os caminhos, providenciando aquilo que é necessário. A nossa proteção não depende da nossa força, do nosso poder, depende totalmente de Deus. E Ele dá então sabedoria e capacidade para nós enfrentarmos todas e qualquer situação, e assim nos protege do maligno. Talvez hoje a gente está aqui e a gente está aqui se sentindo fraco. Quem sabe a gente está desanimado. Talvez nós estejamos enfrentando tentações, batalhas, dúvida e medo. Mas Deus é fiel. Deus guarda o nosso coração. Quando o inimigo tenta semear medo, engano, culpa, Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos. A fidelidade e o poder dele são a nossa força. Ele é o nosso socorro que não falta em tempos de aflição. No meio do caos, das adversidades, Deus é a nossa esperança. A fidelidade de Deus é a rocha onde nós podemos pisar sem medo. Quem confia em Deus, gente, não se decepciona. Mesmo que o inimigo se levante, a mão de Deus está sobre nós, pois como lemos, o Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Quando nós nos sentimos fracos, a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vejamos o que Jesus prometeu lá no Evangelho. Isso é um consolo para quem tem pouco cabelo. Não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Pode acontecer um monte de coisa na volta de vocês, mas nem um fio de cabelo se perderá da sua cabeça. Por isso que confiar em Deus é abrir mão do controle, gente, e permitir que Deus conduza o barco da nossa vida, mesmo que o mar esteja agitado. Mesmo que quando o mundo tenta enganar, Deus é verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz. Deus é justo, Deus é perfeito em todas as suas obras. E quando Jesus então diz, fiquem de cabeça erguida, Ele está falando com pessoas cansadas, perseguidas, feridas, pessoas como nós. E como escreveu o colega pastor Fernando Garcia, assim o Evangelho nos transforma de vítimas do caos em testemunhas da esperança, de pessoas cabisbaixas em filhos e filhas que olham para o alto, de pessoas que fogem da dor a qualquer custo, em pessoa que carrega a cruz com confiança. Fecha aspas. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos conceda paz, sensatez e fidelidade para nós vivermos a sua verdade e assim jamais sermos enganados espiritualmente. Na cruz, o sangue derramado de Jesus, a sua ressurreição, fez com que Ele escrevesse o nosso nome, o nome de cada um de nós, no livro da vida. Por isso que Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna. Portanto, não se deixem enganar. Permaneçam firmes, permaneçamos unidos em Cristo, fazendo o bem, confiando e esperando nele, porque Deus não troca gato por lebre,
Nada em Deus é disfarce, nada em Deus é truque, nada em Deus é engano. Tudo que promete Ele cumpre. E como nós lemos, um dia Ele virá. E Ele virá com glória e poder. E Ele vem. E com Ele virão a paz e o fim de toda dor, de todo o sofrimento deste mundo. E assim, um dia, juntos, estaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo, seguros nas mãos daquele que nunca engana, daquele que nunca, jamais vai falhar. Amém. Convido a